Para nós é um prazer, Dani. Nós já estivemos aí com você em outras ocasiões, tivemos outras unidades, conhecemos o seu boneco do milhão. Achei muito criativa a sua ideia do boneco do milhão. Não sei se o boneco do milhão está vivo por aí ainda. Tá vivo, tá vivo. Está em casa. Ele tá em casa, é porque ele é estrela, então ele só vai vir depois que vier inaugurar, né? Que tiver inauguração de fato, porque ele é estrela, né? Ele é jogador caro, duro, ele não pega reforma, ele já pega a loja pronta. Mas é um prazer estar com vocês, espero poder contribuir. Eu não sei ainda como é a dinâmica, então eu estou aqui totalmente aberto a vocês. Claro que existe conteúdo, existe uma conversa, existem números, existem visões estratégicas, existe tudo que nós podemos falar, em particular abrindo o capítulo João Pessoa e Campina Grande, tá? Acho que é muito legal a gente poder entrar um pouco nessa particularidade, ver um pouquinho dos seus desafios e de que maneira o produto Motors pode se adaptar. Então, eu estou totalmente aberto à vossa dinâmica, tá, Dani? Obrigado pelo tempo. Eu não estou em Curitiba nesse momento, estou em Ribeirão Preto. Temos um evento aqui com as unidades de Ribeirão Preto, mas logo saindo daqui eu vou para lá, mas estou aqui à disposição de vocês. É um prazer poder receber perguntas, dar respostas e compartilhar um pouco da nossa visão. Muito bom, muito bom. Ribeirão Preto está dentro. Você falar isso aí, o pessoal vai ficar mordido. Porque eu sou de São José do Rio Preto, né? Onde o Elvis está morando. Né? E aí, se você falar aí, que eu tirava sarro e falava assim, que Ribeirão Preto está dentro da grande São José do Rio Preto. Eles ficavam mordidos. Isso é uma rixinha de Rio Pretense com o pessoal de Ribeirão. Mas muito bacana estar aí, sentindo o calor do pessoal. Manda um abraço para todo mundo. Então, Demerson, assim, eu acho que seria bacana a gente fazer da seguinte forma. É bom, tem bastante gente nova aqui, que talvez esteja tendo o primeiro contato contigo, talvez você contar um pouco da sua história, do seu papel dentro da Lemicon, da parte estratégica, da parte de direção. Se você quiser trazer alguns números, e o que eu acho bacana, obviamente no finalzinho a gente pode deixar aberto aí para algumas perguntas ao longo da sua fala, a gente ter esse olhar seu, que é um olhar muito mais amplo, de como a ferramenta Motors pode ajudar a gente a alavancar e alguns caminhos que a gente possa fazer isso. E aí depois a gente vai dando uns pitacos, eu acho que assim segue bacana. Tá bom, eu tentei. Vocês por acaso estão vendo alguma tela compartilhada ou não? Sim, já está aparecendo aqui para a gente já, o organograma. Então tá bom. Eu, na verdade, eu vou compartilhando e descompartilhando, porque, infelizmente, através do sistema aí do Meets, eu não consigo vê-los uma vez que eu compartilho a tela. Tá? Então, quando aparece a tela, eu estou vendo a minha luz verde acesa, então eu estou vendo que o conteúdo ele está compartilhado, mas eu não consigo vê-los e as suas reações. Então, vocês, por favor, me ajudem no sentido de trazer o feedback daquilo que vocês precisarem, tá? E aí depois, obviamente, eu tiro a tela e vou alternando dentro de uma maneira mais dinâmica. Mas eu aproveito para responder essa pergunta, essa primeira colocação em relação a pessoas novas, não apenas a figura do Demerson, mas a figura do departamento, né? Então, só dou o início com o nosso organograma, então, para as pessoas poderem entender, para os nossos colegas aí da região Campina Grande e João Pessoa poderem entender que o organograma do consórcio de veículos ele é um organograma apartado da gestão do consórcio imobiliário e do consórcio de serviço e da área de seguros e da área de contemplay. Todos esses departamentos eles são departamentos comerciais e departamentos de suporte que trabalham também em prol do segmento de veículos. Tá? Eu, então, estou à frente dessa área na gestão comercial, de tudo que envolve rede, marcas e a operação digital da companhia. É o meu segundo ciclo dentro da Lemicon, eu tenho um total de 19 anos já trabalhando com esse negócio. Aqui eu coloco depois para vocês um pouco da minha particularidade, né? Já estou aí, vai fazer 20 anos de experiência com empresas, trabalhando, levando o consórcio, não apenas como um produto de crédito, mas um produto de área de negócio. Quando a gente volta para cá, aqui são os meus contatos, tá? Se vocês quiserem depois
tanto anotar meu telefone, que está na parte de baixo, e as minhas mídias sociais, todas elas ali, por favor, podem se conectar. Eu interajo, né, com todas as pessoas que conversam comigo, enfim, que veem tudo que a gente acaba fazendo. Minha mídia, ela é uma mídia pessoal, que envolve a parte de negócios. Como eu não uso ela particularmente para vender o produto consórcio, mas sim para compartilhar a dinâmica do que eu faço, eu não tenho uma mídia separada, tá? Ali você vai ver que existem coisas ligadas ao meu trabalho e existem coisas ligadas a mim como pessoa. Então, acho que essa conexão ela está sempre aberta e a minha maneira de ser é sempre muito transparente, tá? Acredito em números, acredito em performance, acredito em resultado, acredito que eles falam muito alto para todos nós dentro daquilo que a gente faz. Então, números, vocês vão perceber que é a coisa que eu vou sempre comentar, vou falar até com vocês um pouquinho a respeito disso. E eu entendo que o nosso produto, e vocês hoje que são embarcados na Debicon, gostaria de enfatizar o ponto de sinergia e geração de negócios, geração de valuation, tá? Em tudo que nós fazemos, nós conseguimos gerar sinergia e aumentar o valor. Você vai visitar um cliente, você não está levando um consórcio ou não está levando um capital, você está levando algo que deve gerar valor para o seu cliente. Consequentemente, isso gera valor para você, isso é óbvio. E ele vem no formato de comissionamento, ele vem no formato de premiações, etc. Mas eu acredito que você tem que entender que tudo que você faz gera conexão e deve entregar valor, tá? E é muito importante ter isso em mente aqui. Dentro dessa trajetória, dentro desse período, eu falei para vocês ali sobre a questão do organograma, voltei para ele. Nós conseguimos atender a nível Brasil todas as necessidades ligadas ao consórcio de veículos, sejam de marcas, ou seja, da rede, né? Quando eu falei no começo que o nosso produto ele entrega valor e não apenas leva um dinheiro, vocês estão vendo pelas marcas que nós colocamos ali no rodapé desse organograma. Da mesma maneira como eu converso com vocês a respeito da sua necessidade regional e das particularidades culturais, geográficas de onde vocês estão inseridos, nós também fazemos uma leitura e entendemos tudo que acontece com marcas. Se eu pincelar, por exemplo, qualquer uma dessas marcas aí, e você perguntar para mim uma particularidade dela, eu vou responder isso para você. O que ela faz, o mercado que ela está inserido, qual que é o produto final, qual que é as nossas políticas em relação ao produto que eles produzem, qual é o comportamento do produto consórcio num canal de vendas de uma marca, por exemplo, que é especializada em vender motorhome, como que isso se adapta, culturalmente é fácil, o produto chega no cliente final, existe um gargalo no meio do caminho que impede que o produto desenvolva da maneira adequada, quais são os índices de penetração, né? Toda marca ela tem um índice muito importante que nós chamamos de índice de penetração e conversão, que é o quanto daquela carteira está virando especificamente o produto da marca. E o nosso comparativo qual é? É o quanto que a gente está fazendo de cross-selling, né? Então, assim, tudo isso traz essa dinâmica do produto e nós queremos cada vez mais entregar um pouco dessa inteligência para vocês, tá? Então, essa é a parte um pouco mais pessoal, envolvendo as pessoas e o capital humano, um pouco do desenho estratégico que eu compartilho com vocês. E aí, ademais, a gente pode estar abrindo o tempo também para algum tipo de pergunta, alguma outra coisa, e eu vou compartilhando aqui na tela com vocês isso aí de uma maneira muito interativa, muito tranquila, tá? Talvez o primeiro aspecto, Dani, que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu tirei a tela agora, de propósito, depois eu posso compartilhar ela novamente, tá? Como é que o mercado hoje ele está atuando, né? Como que, de fato, está dividido o consórcio de veículos com o consórcio imobiliário, quais são as nossas possibilidades, é um mercado que hoje ele é propício, sua região vende, vou ter sucesso, vender o consórcio de veículos, não vou. A gente joga um pouquinho na tela o tema da participação de mercados, né? Eu jogo aqui, deixa eu ver se aparecer para vocês, é só comentar comigo aqui, tá? Eu voltei com a tela ou não?
Ainda não está aparecendo aqui. Ainda não, né? Não voltei com o compartilhamento dela. Deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos. Deixa eu... É ruinzinho, viu? Mexer com fotinhos aqui, agora eu voltei. Eu peguei esse mês para fazer um teste no Zoom, porque ficaram reclamando, eu falei, eu vou ver o que vai ser melhor. Aí eu gosto de analisar número. Aí a maior parte das pessoas estão reclamando mais do Zoom do que do Meet do que do Zoom. Então, provavelmente a gente vai voltar no Zoom. Aí eu acho mais simples de usar. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que o Teams é melhor, tá, gente? O Microsoft Teams é muito bom. É muito bom. Deixa eu ver aqui. Nossa, apareceu um monte de coisa aqui. Deixa eu tentar pegar aqui o Microsoft. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Agora está compartilhando, Dani? Está compartilhando a sua tela inteira agora. Agora eu acho que você vai conseguir ver a gente. Tá, mas está no modo apresentação aí, né? Mas está uma tela preta. Agora está a tela eterna. Está aparecendo tudo aí? Um monte de coisa, do jeito que eu estou vendo aqui? Exatamente, está aparecendo do jeito que você está vendo aí. Nossa, então peraí. Deixa eu stop sharing. Agora vamos de novo. Share window. Agora eu venho para cá. Share this window. Certo? Agora ficou perfeito, agora sim. Uhum. Eu não consigo vê-los, infelizmente. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, não, agora eu consigo. Deixa eu ver aqui. Agora eu consigo ver vocês, eu só não consigo mudar o slide, mas aí eu vou lá, mudo o slide e volto para a tela aqui. Gente, o que é o mercado hoje de consórcio? É o que vocês estão vendo ali, ó. Até maio. E, na verdade, se você for para o ano passado, tá praticamente a mesma coisa. O que é hoje o consórcio de veículos? Por que é importante a gente entender hoje possibilidades? Porque se você pega o mercado, você que o mercado é majoritário de veículos. Ele é 42% de leves, ele é 7,6% de pesados, ele é 26,4% de motocicletas. E o restante faz composição. Claro que o imobiliário, sendo o produto principal da Demicon, para efeito de mercado, no número de cotas, ele é 19,9%, como um segmento. Claro que dentro da companhia você tem a diferença do ticket médio, tem a diferença da cultura. Hoje nós temos o inverso dentro da Demicon, nós temos aí um cross-selling que chega em 14%, que é a participação do veículo em relação ao ticket, né, valor de venda do consórcio imobiliário. Mas talvez uma coisa que precisa ficar muito claro para a gente é o seguinte: o mercado, ele funciona ao inverso do que funciona dentro da Demicon. Isso significa o quê? Que a gente tem que perder o punch do que nós vendemos em relação à atuação de um produto imobiliário? Não. Isso significa que você não pode perder as oportunidades e fazer o cross-selling. Vocês precisam fazer um cross-selling mínimo para tentar emular um pouco o que está acontecendo no mercado, para você não perder as oportunidades. Então, hoje, as unidades da Demicon que não têm um cross-selling de 12% a 14%, elas estão reagindo de uma maneira passiva ao mercado e não de uma maneira ativa ao mercado. Por quê? Porque a pizza de composição daquilo que o cliente compra, ele é muito mais voltado para o segmento de bens imóveis do que para o segmento do bem imobiliário. Então, talvez o grande desafio vosso é esse ponto de equilíbrio. De que maneira nós vamos fazer um ponto de equilíbrio respeitando cultura, remuneração, ticket e o comportamento do mercado. Olha só. Só que daí eu vou dar um ponto de referência aqui para vocês e vou dar um elogio ao trabalho que está sendo desempenhado pelo seguinte. Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou tirar essa parte e vou compartilhar
outra tela que eu acabei de abrir aqui. Vamos ver se vai estar aqui agora, essa tela aqui. Vamos lá, vamos para esta aqui. Share this number. Vou compartilhar esta. Esta vocês vão gostar. Vou aumentar para cá. Esse é o nosso resultado. Vocês estão vendo comigo. Leiam comigo ali, ó, Dani. Olha que legal. Esse é a parcial de agosto. Olha esta coluna aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esta coluna aqui, ó. Tá vendo aqui? CS. Sim, sim. Cross-selling. Cross-selling. Unidades de Campina Grande, lar 9,8 milhões, motors 2 milhões, cross-selling 21%. Check. João Pessoa. Coisa linda. Eita, olha lá. João Pessoa, lar 24,5. Isso é parcial de agosto, tá? 24,5 milhões. Motors 4 milhões. Cross-selling 16,60. E João Pessoa, Tambaú, cara, Tambaú, vocês estão de brincadeira, hein? 42 milhões de lar nesse período. Quem está fazendo isso, Dani? Quem está arrasando lá em Tambaú? Fala o nome do artista. Sabe o que é mais? Artistas. A maior alegria nossa aqui, Demerson, é porque a gente está montando um time onde todo mundo está ganhando. Não tem um cara que está expoente absurdo. A média nossa do último mês de venda, a média do time deu acima de 700 mil de média. Então, assim, é um monte de gente boletando. Teve, só no último mês foram 7 pessoas que venderam acima de 1 milhão. 7 pessoas. Não teve nenhuma venda assim, de 10, 12 milhões para uma pessoa, não. Pulverizado. Pulverizado. Essa é a maior alegria nossa que o trabalho que está fazendo, é isso. Pulverizado. Muito legal. Com uma produção de Tambaú de 5 milhões, cross-selling de 12%. Então, quando você pega esse cenário, pensem comigo, pessoal. Esse é o raciocínio que a gente precisa ter. Eu tenho mais situações que eu vou compartilhar com vocês. O Dani vai até dizer o quanto tempo a gente tem, né, Dani, para falar. Eu vou respeitar totalmente a agenda, até porque esse tipo de encontro a gente pode estar repetindo de uma maneira mais frequente. Mas por que eu mostro isso? Gente, vamos raciocinar junto comigo. Eu mostrei para vocês que na tela do mercado a gente tem quase 80% de bens móveis. Isso significa, se nós estamos comunidade, não fazendo o mínimo de 12% de cross-selling, aí a conta está fácil para vocês fazerem ali. Ó. É só pegar um pelo outro. É simples. É só pegar ali, ó, 2 milhões e 74 e fazer por 9,8, dá 21%. 4 milhões por 24, dá 16%. E 5 milhões por 42, dá 12%. É simples a conta. É simples. Se nós não estamos tendo um mínimo de participação, que é 12% devido ao share corporativo, significa que aquele slide do mercado, nós estamos fora. Nós estamos fora, porque se o mercado é 80% de um segmento e a gente não tem nem 12 dentro de casa, Dani, pensa comigo. Sabe o que é isso? Sabe o que acontece quando a gente lê esses números? Nós estamos sendo passivos. O cliente está comprando de nós e nós não estamos vendendo. Então, o dever de casa da gestão, e eu acho que é muito bom conversar com vocês, porque tanto o Dani, que tem uma mente muito aberta e muito ponderada em relação a isso, vocês precisam a todo momento dizer assim, na reunião semanal, né, na reunião mensal, vocês têm que estar ponderando assim, gente, agora é o seguinte, agora temos que focar, nesse período, temos que focar o consórcio de veículos. Mas vamos tentar usar a data de vencimento do dia 7, vamos tentar fazer assim. De acordo com o volume de vendas que vocês estão entregando para aquele ciclo,
Sim, eu não tenho nenhum problema que se faça assim. Olha, até o dia 7 vamos tentar fazer um cross-selling. Até o dia 15 a gente acerta o vencimento do lar. E no dia 30 a gente fecha como um tudo. A gente boleta até o cachorro da esquina. Tudo bem fazer dessa maneira. O que não pode é passar o tempo e você olhar e dizer, pois é, um cross-selling de 6%, pois é. Isso significa que você não está na linha do tempo fazendo gestão de portfólio. Você está apenas querendo fazer o gol. E você não pode só querer fazer o gol. Você tem que ter o meio de campo para montar a jogada. Você tem que ter a defesa para não tomar gol e iniciar a jogada. E lá na frente você tem que ter o artilheiro e o artilheiro tem que fazer o gol. O futebol é assim. Ou entra 11. Qual que é o momento? Vamos fazer a analogia do esporte. Qual é o momento onde os 11 entram dentro da área? Existe um termo que eu posso usar. Dani. Os 11 entram dentro da área nos 55 do segundo tempo, no desespero, porque já foi tudo pro brejo. Aí entram os 11 dentro da área. Aí, filho, goleiro, mãe, gato, cachorro, entrar todo mundo dentro da área para, no desespero, tentar fazer gol. Nossa vida não é assim. O crescimento de um business não se faz dessa forma. Ele não se faz com os 11 dentro da área. Evidentemente que a dedicação, ela requer que você se esforce. Acho muito bonito quando, na analogia do esporte, quando você está no final e coloca o coração. Isso é muito bonito. Colocar o coração é muito bonito. Mas ele só é poético e bonito quando você está fazendo tudo o que você tem que fazer. Aí é o coração. Se você não está fazendo tudo o que você tem que fazer e você entra no modo desespero, aí você está falhando no planejamento. E ninguém cresce com sustentabilidade com falha de planejamento. Então, o cross-selling, ele é basicamente essa ideia. Planejar. Pelos números que eu estou compartilhando com vocês, eu já posso dizer que o trabalho está sendo planejado. O ponto de equilíbrio existe em todas as unidades. Talvez a mais perigosa seria, do ponto de vista analítico, seria Tambaú, seria a mais perigosa. Por que é mais perigosa? Mas, Dermerson, você está falando que é mais perigosa, você acabou de dizer que os caras estão detonando, estão destruindo, e ótimo. E ótimo. Mas seria talvez a mais perigosa, porque você poderia olhar 42 milhões de produto imobiliário e ter 6% de cross-selling. 9% de cross-selling. Aí seria o quê? Qual é o perigo a que eu me refiro? A falta de foco em portfólio. Nós não estamos conseguindo capitalizar vendas de consórcio de veículos e talvez nós estamos esquecendo que existe um produto desenhado para atender às suas necessidades e existe uma estratégia de mercado e um mercado que está comprando. E aí, se o nosso volume está muito distante, significa que o consórcio da sua região, seja ele o Embracon, seja ele o Rodobens, não importa, ele está capitalizando mais oportunidades de consórcio de veículos do que você haja visto a tradição da nossa marca. Tá? Então, só essa pincelada que eu gosto sempre de dar. Eu puxei os números de vocês antes de a gente conversar e fiquei muito, muito feliz da maneira como esses números se desenharam. Tá? Tirando isso, gente, agora... Acho que ele tá apanhando tanto quanto nós no Zoom, no Meet, ele deve ter desligado. Realmente, eu tô chegando à conclusão que o Google Meet não é uma boa saída para nós. Estou chegando a essa conclusão. Dan, Oi. o Meet é muito bom, cara. Agora, esse que ele falou é excelente. Agora, não é todo mundo que sabe, não, usar não. Não. O Teams, ele é muito caro. Como ferramenta, ele tem coisa demais, o Teams. Mas muita coisa. O Teams é bem completo, mas é muito completo. Mas são mas, poucas assim, coisas não é todo que tem. mundo que sabe É um usar, aplicativo, não. é um aplicativo pesado. Sabe? Às vezes...
É porque o Teams ele vende junto com uma série de outros pacotes, né? Como Excel, o pacote Office e assim vai. Exatamente. Eu que tenho o OneDrive, eu tenho o Drive do OneDrive pago, eu tenho o Teams liberado também, né? Eu tenho também. E Mas aí, assim, é pesadão. é pesado. E aí nem todo mundo tem, cliente não tem. Aí eu acho. E no celular parece que trava. E Daniel, outra coisa que eu percebi aqui, que veio na minha cabeça, tá vendo a importância desse treinamento? Na minha cabeça veio, quem não conhece um monte de cliente que já tem carro, mas tem aquele sonho de ir para um próximo, planejamento. Eita, voltou. Pois é. Voltamos. Isso aí, voltamos. Mas vamos lá, eu estava dizendo justamente sobre isso, né? Agora de mercado. E quando a gente traz números, compartilho com vocês ali, acho que o Caio estava citando, né? Dá uma olhadinha aqui na tela, gente. Olha ali, ó. Quando a gente pega, deixa eu ver se ela ficar em. Deixa eu ver, continue to share. Deixa eu ver se ela fica melhor para vocês verem. Pronto, é melhor agora. Esse é o consórcio de veículos geral em relação a 23 para 24. Gente, olha só, 23 para 24, nós estamos pegando o recorte de 24 meses aqui, tá? E depois vai ser o 24 para 25 no começo do ano que vem. Mas não tem um índice que não mostre evolução. Um índice de consórcio de veículos que não mostra evolução. Venda de cotas, 0,9, cresceu em relação a 23 para 24. Créditos comercializados, cresceu em relação 23 para 24, 6,7%. Contemplações, já tem um slide de contemplação absurdo para mostrar para vocês. 5,7% crescemos em volume de contemplação. Créditos disponibilizados. Vocês entendem? Quem quer explicar a diferença para mim? De contemplação e crédito disponibilizado. Quem quer explicar a diferença para mim e também explicar o impacto do aumento de créditos disponibilizados? Qual é o impacto do aumento de créditos disponibilizados no mercado e qual é a diferença de contemplações para créditos disponibilizados? São índices que têm crescimentos robustos, tá? 5,7 o contemplação e 21,4 crédito disponibilizado. Alguém ousa fazer essa leitura para a gente aí? Vamos lá. Quem que vai ousar fazer essa leitura? Isso é importante. Vambora, Ô, Caio, vamos se expor, rapaz. Aqui a gente está para se expor. O Caio tá se coçando para falar ali. A gente tem que se expor. Aqui, Dani, essa é a sala para errar o quanto a gente quiser. Não é verdade, Dani? Aqui lógico. É para errar, meu querido. Lógico, porque lá na frente você não vai errar, na frente você não vai errar, não. Vamos lá, quem quer comentar comigo contemplação e crédito disponibilizado? Porque depois eu vou falar dos nossos números também, tá? Senão eu falo. Falar, gente. Abre para falar, porque senão a gente sabe o que vai falar, hein? Pode falar, hein? Senão eu falo. Crédito fala, contemplado. Alex. Bom dia a todos. Crédito contemplado é tudo aquilo que contemplou, mas não necessariamente o cliente utilizou para fazer a aquisição. E disponibilizado é tudo que a gente conseguiu disponibilizar para que o mercado pudesse fazer a aquisição do bem desejado do cliente. Pelo menos eu entendo dessa forma. E o impacto que isso tem, na minha visão, quanto mais a Demicon conseguir ganhar mercado nisso daqui, ganhar terreno e disponibilizar um percentual maior do que as outras, mostra a força da nossa empresa em si num produto que já é muito consolidado no mercado. Perfeito, Alex, perfeito. Obrigado pelo seu input. Sim, existe um pouco disso que você disse, tá? Quando a gente fala do crédito disponível, significa todas as cotas efetivadas, os processos de contemplação. Efetivou, seja por lance ou seja por sorteio, tá? São clientes elegíveis. Então, esses créditos, eles ficam como se fosse a conta corrente. Significa que eu tenho dinheiro parado. Hoje, por exemplo, eu posso puxar o saldo de João Pessoa. Posso pegar a carteira de João Pessoa e dizer o seguinte: João Pessoa tem hoje disponível 25 milhões, a sua carteira tem 25 milhões. O varejo, ele não costuma trabalhar em cima deste número.
Tá? O varejo, ele entende esse número, eu estou passando isso para vocês e vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui dentro da Demicon, tá? Mas esse crédito disponibilizado, ele é muito visto do prisma de marcas. Por quê? Se funciona assim, ó. Digamos que eu tenho lá parceria com... Vou dar um dado histórico para vocês, da Mitsubishi, datado do início desse ano. Ele já se alterou, porque eu não atualizei. Mas no início desse ano, Dani, eu cheguei... Esse HPE, vocês têm 19 milhões em créditos disponibilizados. O CEO arregalou o olho, olhou para o diretor comercial e deu aquela comida básica. Tipo, o que eu estou fazendo que eu não estou faturando 19 milhões em carro? Percebe? Então essa é uma leitura de marca. Marca pega a carteira e diz assim, o que a Demicon hoje como parceira está entregando para nós em relação ao volume de contemplações? Porque daí as contemplações efetivamente é o que acontece nas assembleias, né? Caiu por alguma razão, né? Caiu sozinho ali. Eu não fiz absolutamente nada aqui para sair aquela tela, tá, gente? Só para vocês saberem. Ó. Usando as duas mãos aqui, mas voltou aqui. Voltou, tá? Caiu sozinho. As contemplações, aquilo que aparece na Assembleia, né? 834 no mês passado, no mês agora de agosto, 832 no mês de julho, e assim a gente está crescendo cada mês, tá? Então, contemplou, tá lá paradinho, bonitinho, entra para o nosso índice, está aumentando, né? Mas quando o crédito fica parado, uma marca, ela se preocupa, por quê? Porque ela precisa injetar aquele dinheiro na economia através do giro do estoque. Por isso que é importante a parceria com uma empresa, com um banco, com uma administradora de consórcios. O banco nem tanto, porque o banco não gera carteira, o banco é faturamento. Olha a diferença do consórcio, cara. Nós somos maravilhosos. O consórcio gera um banco de cotas de crédito disponibilizado, ele gera uma carteira que injeta dinheiro na economia. Hoje, se você chegar, Alex, e fizer uma parceria com uma loja de carro, tá? E chegar nessa loja de carro e dizer o seguinte, José, vim aqui fazer um banco de cota para você. O que é isso? Você vai fazer 5 milhões comigo, eu vou mostrar para você todos os grupos da Demicon que são saudáveis, vou mostrar o histograma de contemplação, vou mostrar a média de lance, sabe? Aquele trabalhozinho de consultoria mesmo. Aí você vai falar o seguinte, João, com esses 5 milhões, você vai começar a contemplar a curto prazo e você vai gerar um banco, literalmente, de créditos disponibilizados. Aí esses créditos disponibilizados em nome da sua empresa, você começa a transferir essas cotas do crédito de 100 mil, o cliente vai pagar, evidentemente, quem comprar aquela cota vai pagar com resíduo, vai pegar o crédito, eu vou aprovar ele na administradora, e você vai colocar este crédito em cima daquele carro e vai vender o carro junto com o crédito e passar para o cliente. Você vai fazer um banco de cotas. Esse banco de cotas é exatamente o sistema do crédito disponibilizado que vocês estão vendo aí. As marcas, elas têm todos os meses um valor disponibilizado de crédito, aonde está lá em cima da carteira deles 19 milhões, 20 milhões, 7 milhões, e eles usam aquilo para faturar o estoque deles, o maior número de clientes possível. É assim que funciona com marcas. Por isso que a gente não olha muito esse índice para efeito de varejo, embora eu sei o que está parado dentro da Demicon como um todo, tá? E por isso que o Bacen também olha para a questão de créditos disponibilizados e ele vê o aumento de um ano para outro. E é importante que tenha aumento de um ano para outro, porque ele também é um indicativo de saúde de carteira, adimplência de carteira.
cliente não está perdendo contemplação por inadimplência, não estamos levando para a área de jurídico, para a área de litígio, ou seja, o crédito está lá paradinho, só que ao mesmo tempo que o crédito está parado, é bom, ele é ruim se ele ficar por muito tempo. O cliente pegar esse crédito parcial, ele tem 60 dias para usufruir do resto. É obrigatório, ele não pode deixar parado. Eu não posso deixar uma conta parada com o valor pago, tá? Esse valor ele precisa efetivamente ser colocado no mercado. Eu não posso me apropriar desse valor parcial, eu tenho que pagar. Agora, se o cliente não usa o crédito, ele fica aplicado na LTN, Letras do Tesouro Nacional, ele fica aplicado de uma maneira muito discreta, né? Não posso colocar essa moeda para o mercado financeiro, bem volúvel, eu não posso fazer isso, né? Volátil, perdão. Então ele fica lá na LTN e depois eu vou pagar o mercado com isso aí, mas ele pode ficar parado lá até o final se ele quiser, uma vez que ele não foi mexido, certo? Então a questão desse índice é muito importante. Se tiver, evidentemente, uma curiosidade por parte das unidades do Dani, eu posso passar esses índices para vocês, mas geralmente marcas trabalham muito com essa análise, tá? Geralmente o varejo não faz isso, porque o Alex vendeu uma cota para o João, por exemplo, que foi contemplado agora na Assembleia. Vamos falar que não é um cliente que você tem um contato frequente, foi um lead, por exemplo, que você fechou. Você não vai ligar para o João e dizer, João, tá lá a tua conta parada, 30 dias, o senhor não pegou o crédito, o que o senhor vai comprar? Geralmente você não vai fazer isso, porque você não vende carro. Mas uma empresa que tem um banco de cotas, ela vai sim, o tempo todo querer saber qual é a carteira contemplada para ela poder faturar o pátio do estoque dela. Então, se você vender um banco de cotas, prepare-se. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer essa gestão junto com o seu cliente PJ. Geralmente é um PJ. Vendeu para uma transportadora um banco de cotas, você casou com a transportadora. É importante você entender isso, tá? Se você quer entrar na segmentação, todo cliente que fez volume grande com vocês praticamente viraram, sim, o consultor financeiro daquele cliente no que tange ao consórcio, onde vocês vão fazer a gestão do portfólio daquilo, dá trabalho, às vezes você precisa ter um staff para isso, mas é o bônus e o ônus de você vender um pacote grande. Hoje, qualquer consultor que vendeu um pacote grande, e vocês sempre estão perguntando para a gente, como é que faz para vender um pacote grande para uma empresa de ônibus, uma grande transportadora, a gente passa isso para vocês, não tem nenhum problema. A questão é que se você fez essa operação, você precisa se preocupar com os lances, você precisa se preocupar com recibos, você precisa se preocupar com o processo de crédito, se deu algum entrave, a celeridade no processo de pagamento de autorizações de faturamento, é um mundo diferente. Você tem que estar disposto a entrar, que te dá grandes possibilidades de ganho atacado, mas também demanda de você uma visão muito mais consultiva, diferentemente talvez do varejo, que são aquelas vendas pontuais que você não precisa necessariamente dar um follow-up em cima daquilo, tá? Então, há que se atentar para isso. E dos participantes ativos, está crescendo muito, muito. Nós estamos hoje com 11 milhões de participantes, são aqueles que estão mais novos com a gente aqui. Eu vou mudar o slide aqui, vou colocar isso aqui. Eu adoro participar isso aqui para vocês, porque ele dá uma segurança tão grande para o nosso trabalho. Olha só, compartilhei esse aqui com vocês. Ele dá uma segurança tão grande, ele me passa uma calmaria quando eu vejo esse slide, porque eu consigo recortar para vocês um período de 24, 23 anos. Vejam vocês esse gráfico, o que significa? Toda essa massa cinzenta, ele significa o avanço do número de participantes ativos no business consórcio. E hoje somam 11 milhões, todos, tá? Todos. No ano 2000, nós tínhamos 3. No ano agora dos 24, nós estamos com 11 milhões. Então, a linha vermelha, ela é a flutuação da economia.
Selic alta, Selic baixa, PSI, subsídio governamental, BNDES, caixa preta, pandemia, agora tarifaço Estados Unidos, cara, tudo isso que acontece na economia, você percebe que o consórcio ele é imune. Sim, senhores, ele é imune. O nosso business apenas cresce. Porque se tem dinheiro no mercado, porque o dinheiro está barato, o crédito está barato e acessível, o cliente investe. Se tem falta de dinheiro no mercado, o cliente precisa o meio mais barato e que tenha uma concessão de crédito mais razoável, vai para o consórcio. Então, não tem um momento onde o nosso produto não se adapta. O cenário de IOF, cenário de dólar, cenário de Selic, isso mexe com a economia, mas faz com que o nosso produto seja cada vez mais visto como uma alternativa. Então, aqueles que estão entrando agora, aqueles que eu chamo de veteranos, pessoas aí de 2 anos, eu chamo de veterano, porque o nosso negócio é muito dinâmico, né? Nós temos um business que ele é resistente à crise. Então, nós estamos muito bem situados hoje como a do Unicom, além, evidentemente, de todos os nossos índices de performance que vocês sabem perfeitamente e acompanham perfeitamente. Ok? Perguntas, por favor, fiquem à vontade aqui, enquanto eu mexo na apresentação. Alguma outra curiosidade? Quem quiser fazer pergunta aí, gente, levanta a mão aí, pode fazer, aproveitar e embala. O que eu vou pegar enquanto isso eu venho para Vai lá, cá. Alex. Enquanto ele vai pegando lá, pode fazer pergunta aí, Alex, para aproveitar o tempo. Emerson, Pois não. eu vi que esse mês lançou um grupo de automóveis com 2.000 participantes. E eu queria saber se isso vai ser uma tendência, se é um teste para esse grupo, se está no radar realmente ter essa pegada com volume maior e assim, entender um pouco das estratégias que tem por trás também. Eu tenho em mente algumas aqui, mas aí é melhor eu beber da fonte, né? Consultar diretamente aí o cara estratégico para isso. Obrigado, Alex. Obrigado. Excelente pergunta. Vocês irão perceber que, a partir de agora, nós estamos desenhando uma estratégia chamada estratégia Light 2.0. Light 2.0 é um nome que tem uma associação muito fácil para vocês entenderem. Quando eu falar Light 2.0, significa que nós estamos falando de grupos de créditos de entrada com 2.000 participantes. Tá? O que nós percebemos, Alex? Nós percebemos que a demanda do crédito de entrada, a partir de 40.000, 1.000 participantes já não estava mais atendendo, porque existe um volume muito grande de vendas e existe uma certa dinâmica operacional de aprovação, de cadastramento e de upload do produto. Tá? Desculpe essa linguagem, mas é o que acontece. Eu não posso chegar hoje lá no departamento de operações e pedir para eles aprovarem, cadastrarem e subirem no Newcom e nas plataformas, no Ava, no Apollo, subirem o produto Light assim. E eu tenho uma outra situação onde vocês muito nos surpreendem, porque eu olho na plataforma e vejo, por exemplo, 400 vagas hoje. Deu um piripaque aí, amanhã já tenho 80 vagas. Então, ele é muito dinâmico, principalmente em datas críticas. Nós tivemos esse evento no final de julho, começo de agosto, né? Eu compartilho isso com vocês sabem. Nós conseguimos subir um grupo Light em 3 horas. Em 3 horas. Eu agradeço demais ao nosso time de operações que fez isso, tá? Mas a rede foi fechar o mês e vocês são insanos. Insanos. Eu tenho que tirar o meu chapéu para vocês, cara. Vocês são insanos. Dani, eu subi o 1676, não vou esquecer, evidentemente, existem números traumáticos, viu? Existem números traumáticos para o bem, números traumáticos para o mal. Esse é número traumático para o bem, tá? Número traumático para o bem.
6 horas, Alex, 6 horas, 6 e pouquinho eu indo para casa, toca meu telefone. Tatiana CEO, Dani. Tatiana CEO. Eu dei risadinha, né? Eu vejo o nome dela ali no meu telefone. Eu dei risadinha, assim, quebrei o gelo com ela estava muito, muito tranquila na ligação. Aí eu falei assim para ela: Oi, Tatiana, tudo bem? É legal você me ligar, né? Porque você me liga quando a coisa é muito boa ou muito ruim. Viu? Ela, ela não liga para prosear comigo, gente. Muito embora a gente mora perto, mas ela não liga para prosear comigo. Ela liga ou para fazer um elogio muito assertivo ou para fazer uma crítica muito bem colocada. E naquele dia, Alex, nós tínhamos acabado de subir o 16,76 naquela noite. Nós vendemos em 3 horas 251 cotas. Em 3 horas. 251 cotas. Toda essa movimentação em cima dos grupos light, ela trouxe para nós a decisão simples de ser feita, tá? A rede comporta hoje um grupo de 2.000 participantes na faixa de 40 a 50 mil reais, tá? 40 a 50 mil reais, 40 a 80, 45 a 90 e 50 a 100. Então, doravante, todos os grupos light, que vai de 40 a 50, sairão com 2.000 participantes. A partir de 60 mil, que é standard, pegue a mesma faixa de 1.000 participantes, tanto de 60 no standard, como de 70 no standard plus e de 100 no plus, porque essa faixa de grupo, quando você sobe de 60 para cima, a velocidade ela é um pouco menor, porque daí já é 60, 120 e assim sucessivamente, tá? Então, sim, nós a partir de agora teremos os grupos formados para vocês nesse critério, tá? Inclusive, vou aproveitar a pergunta do Alex, vou abrir algo para vocês exclusivo que eu não abro. Mas eu vou abrir, o Dani merece, vocês merecem, vocês são muito queridos. Vou abrir um negócio aqui para vocês exclusivo. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Haja visto a pergunta de vocês aqui. Deixa eu sair dessa tela. E vou vir para esta agora aqui. Ó. Vou mostrar para vocês um negócio bem bacana que a gente usa. Eu acho que vocês vão gostar de ver. Eu acho que vocês vão gostar de ver. Vou colocar aqui na tela um negócio que não é um documento que a gente passa para as pessoas, mas vocês estão comigo hoje, então eu vou dar um pouquinho dessa visão para vocês, tá? Vocês merecem, vocês são muito especiais. Vamos colocar aqui. Pronto. Coloquei na tela. Vocês estão vendo? Não fico batendo foto desse troço não aí, hein? Não bate foto desse negócio não, assim. Ô, Alex, você me complica, rapaz. Não tira foto desse troço aí não, homem, senão você me complica. Só para olhar. É só para olhar. Dani, tirando os grupos que você está vendo aqui nessa coluninha aqui, ó. Quer ver, ó? Tirando esses dois aqui, ó. Tá vendo que está escrito dezembro 24 aqui, ó? Tá? Sim. Tirando esses dois aqui, gente, todo o resto foi lançado e será inaugurado este ano. Todos esses grupos aqui. É um absurdo o quanto de grupos a gente tem lançado para vocês. Nós estamos agora ali em azul. Verde é o que está tudo lançado. Pode ver, o que está tudo lançado esse ano, desde o 61 até o 82, está tudo inaugurado já. Tá? O 81 não foi ainda, ele está pendente, eu não autorizei o 81, porque é uma faixa superior que a gente não vai, a gente já pré-aprovou ele, mas ele não está lançado ainda, ele vai ser lançado. E os outros 3 ali, ó, 83, 84 e 85, veja lá, Alex, você não está vendo que tem 2 ali escrito Light 2.0, tá vendo? Ó? Light 2.0. Esse produto, ele de 40 a 80 está chegando agora,
ele já foi o de 45 a 90, que é o 1680, né? O 1680, 45 a 90 foi o primeiro. O 1676 foi aquele de 40 a 80, ele foi o último com 1.000 participantes. Aí depois a gente já começou a lançar Light com 2.000 participantes. E agora nós temos o 1683, que vai subir para vocês em breve, de 40 a 80 com 2.000 participantes, depois tudo standard, tá? Então, assim, se você analisar, tirando esses dois grupos, o que aconteceu? Eu faço uma conta simples aqui com vocês, ó. Quer ver, ó? Tirando esses dois grupos, nós estamos falando 21, 22, 23, 24, 25, tá? 25, fiz uma conta rápida aqui. 25. Projeção de 25 por 12. Pessoas, esse ano, nós vamos encerrar com uma média de 2 grupos motors por mês. 2 grupos por mês. Nós vamos encerrar o ano com 25 grupos de consórcio. É muita força. É muita força. Eu quero só dizer para vocês, dentro de todo esse contexto aqui, deixa eu tirar aqui dessa janela aqui, né? Aqui já foi, então beleza. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Só quero dizer para vocês que dentro de todo esse contexto de produto, de volume, de índices de crescimento, a janela de contemplação ali, né? Última coisa, eu acabei não mostrando, né? Vocês mudaram ali, vocês me forçaram a mudar de assunto, né? Vocês são terríveis também. Deixa eu colocar aqui de novo, aqui, ó. Vou colocar nessa tela grande aqui só para a gente encerrar esse tema aqui e também vocês poderiam dar vazão. Gente, olha o que aconteceu de 24 para 25. Eu estou fazendo uma comparação do primeiro semestre de 24 para 25. Na coluna da esquerda é o volume de contemplações faturadas, perdão, o número de faturamentos e o número de valores pagos do ano passado. Na coluna do meio, faturamento e valores pagos deste ano e a variação, cotas e créditos mês a mês. Vejam vocês na última linha que nós faturamos no primeiro semestre mais 34% além do ano passado, 134%, e em valores pagos de mercado, 168%. Nós temos mais contemplações, mais faturamentos e mais créditos pagos no mercado todos os meses, tirando janeiro ali, não faturou um pouquinho menos, né? Em janeiro eu faturei 460 unidades versus 694 unidades. Todo o restante eu faturei mais e paguei mais. Isso significa todas as nossas vendas, elas são vendas cada vez com mais qualidade. Vocês estão fazendo mais assertividade em sua venda. E é muito importante nesse tocante a crédito aqui, que a gente está pagando mais, está contemplando mais, vocês sempre atentarem ao ticket médio de vossas unidades, porque você tem que vender cada vez mais e melhor. Você não pode apenas vender uma parcela. Discutimos na semana passada no Helpdesk a importância de olhar parcela, e é importante olhar parcela. Mas se você hoje vai visitar um cliente do agro, você não pode pensar na parcela. Você tem que pensar no valor do crédito que ele precisa. O agro precisa de 5 milhões, o agro precisa de 10 milhões, o agro precisa de 30 milhões. Você não pode ficar olhando a parcelinha, você tem que entregar o projeto para o cliente. Olha, para o senhor hoje adquirir 30 milhões, vai sair isso de parcela. Essas parcelas, elas são reduzidas por 24 meses, ou numa média ponderada que você coloca entre grupos ali, né? Está dando uma média aí de prazo reduzido de 18 meses, de 16 meses, porque daí você vai colocar todos os grupos que você achar vaga num projeto só, né? Então você vai falar, ó, uma média aqui de 18 meses, de 16 meses, enfim. Você tem que olhar dessa maneira. Tamanho do projeto, a pré-análise do projeto
e aí, evidentemente, o rateio disso nas primeiras parcelas que são reduzidas. É dessa maneira. Então, a gente aumentou o número de contemplação, a unidade tem que olhar como é que está o ticket médio dela. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, última informação para a gente encerrar da minha parte. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho fácil para vocês, um relatório semestral, onde mostra aqui o ticket médio de vocês, tá? Se eu encontrar isso... Oi, pois não, pode falar, pode falar. Deixa eu aproveitar que você está buscando essa informação e aí perguntar para você, na nossa região aqui no ONECA, quais são, das análises de mercado que você faz, quais são as oportunidades, já que você vai buscar um número aí, que mais a gente precisa desenvolver, que o número não está alinhado, e em relação a pesados, leves, aonde é que é o caminho que a gente pode crescer e a gente pode buscar um resultado alinhado aí com as expectativas da companhia? Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, vamos por partes aqui, ó. Já achei o arquivo semestral, que é o que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos para João Pessoa, Tambaú e João Pessoa, e vamos para Campina Grande. Só deixar faturado, só deixar selecionado isso aqui, que é o que nos interessa aqui. Pronto. Ok. Já está na tela. Isso eu estou falando do primeiro semestre. Agora eu volto para cá. Deixa eu apresentar outra coisa. Vou abrir a tela para vocês. Vou abrir aqui. Esta. Pronto. Esta aqui, ó. Eu vou responder a pergunta que vocês fizeram agora para mim. A coluna ticket, vejam ali. A coluna ticket significa para quem nós estamos vendendo. Tambaú está vendendo para o cliente de 86 mil. João Pessoa está vendendo... Tambaú, João Pessoa, 86 mil. João Pessoa, 84 mil. E Campina Grande, 74 mil. Isso significa que vocês estão vendendo para o cliente varejo. Vocês não estão vendendo para o cliente segmentação. E, ok. O ticket hoje médio da Demicon, ele é um ticket de 92 mil reais. Então, nós estamos vendendo abaixo do ticket da Demicon. Então, a primeira dica para vocês. Nós precisamos olhar menos para a parcela e olhar mais para uma necessidade depurada de compra do mercado. Com esse ticket, nós não estamos credenciados para vender operações segmentadas. Ok, gente? Nós não estamos credenciados. Nós não estamos conseguindo elevar o ticket suficiente para um cliente comprar um caminhão. Se você hoje vai fazer uma operação, mesmo que seja de seminovo, você tem que estar vendendo aí um crédito mínimo de 300 mil reais, mesmo para seminovo. Porque hoje um caminhão novo está passando de 700 mil reais. Então, nós não estamos neste nicho, ok? Está claro por quê? Pela análise do ticket. Dicas que nós podemos dar para vocês em relação a isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, nesse último instante, o que nós temos dado de dicas para vocês poderem entrar nesse segmento. Vou colocar aqui na tela, fica mais fácil. Vou compartilhar aqui. Tira aqui. Vamos entrar outra coisa. Este aqui. Muito bem. O que nós entendemos? A primeira coisa, além da própria política, que você tem que ter embaixo do braço, por exemplo, eu estou mostrando aqui caminhões, estou dizendo para vocês que nós pagamos novos e seminovos até 8 anos. Isso aí, ok, não tem grandes dificuldades em relação a isso para vocês entenderem. A característica dos bens, também não vejo grandes dificuldades, né? Hoje, se você quer entrar no meio do transporte, você tem que saber que o chassi de um caminhão é uma coisa, o implemento é outra. Ah, mas eu não sei. Então, você tem que entrar em contato com a gente, para a gente falar essa mesma linguagem, tá? Se no dia a dia
se apresenta a possibilidade de você desenvolver network, é melhor. Tá? Você desenvolver network para alguém levar você a um cliente como esse, um cliente potencial como esse, é melhor que você o faça. Alguém que te leva a esse tipo de cliente não pode ser um concorrente, não pode ser um vendedor de caminhão da Scania, porque ele tem consórcio. Então você tem que determinar quem é esse indicador que poderia levá-lo até esse cliente, ok? E ele tem que ser livre de conflito. Geralmente nós colocamos ali vendedores de pneus ou vendedor de implemento que não é uma marca parceira da Demicon e que não tem consórcio. Aí vocês precisam depurar quem é esse cara, porque muitos já têm consórcio, né? Por exemplo, você pega a Croquivan, que está demonstrando aqui, é o consórcio parceiro da Demicon, Randon tem o próprio consórcio, Facchini tem o próprio consórcio, então você tem que determinar talvez marcas que não tenham um consórcio, e quem vai descobrir é vocês, através da pergunta, ou através de vocês falando com a gente, Demer, essa marca tem, essa marca não tem, aí você cria essa conexão, tá? Livre de conflito. Essa pessoa, ela vai levar vocês até o cliente. O que vai acontecer quando você chegar no cliente? Simples. Você vai ouvir a necessidade de compra dele. A necessidade de compra passa pela característica do produto e passa pelo tempo de entrega. Duas coisas, característica do produto e tempo de entrega. Você tem que entender o que ele quer para ver se está de acordo com a nossa política e você tem que entender o prazo aonde ele precisa. Clientes que têm a ideia de um contrato já firmado e que precisa colocar 10 conjuntos numa determinada rota, cara, esse tipo de cliente é muito complicado você atender. Porque ele vai querer ouvir da tua boca, Dani, aquela palavra contemplar. Ele vai querer ouvir da tua boca isso. E você tem que tomar cuidado para você não cair numa ciranda, dizer assim, mas o Adriano, né? O Adriano falou. Não, o Adriano falou porcaria nenhuma, né? Então você tem que entender o quê? Cuidado com o tempo que o cliente precisa. Então, característica de produto e o tempo. Como que você vai descobrir isso? Na mesa do cliente. E como que você vai chegar na mesa do cliente? Através de uma indicação. Prospecção de lista fria para segmentação não funciona. Anota. Não funciona. Por quê? Porque para você entrar no segmento, você precisa de credibilidade. Mesmo que você tenha, mas o cliente não sabe que você tem. E para entrar no segmento, o cliente não gosta de consórcio. Olha a ironia do que eu acabei de dizer para vocês. O cliente gosta do caminhão. O cliente gosta da carreta. O consórcio é só um meio para ele chegar lá. E como que você vai fazer ele gostar, homem de Deus? Estando na mesa com ele. Vendendo que a ideia é factível. Não prometendo. Fazendo uma estrutura de um projeto que você contemple sem prometer. E a Demicon consegue fazer isso. Vocês viram ali? 68% a mais de pagamento de crédito, gente. Não é promessa. Isso é fato. Mostrar para o cliente mais de 80 grupos não é promessa, é fato. Vai para o cliente, mostra fato, não fica de conversinha, mostra fato. E o cliente, que desafiar, desafia o cliente. Exemplo, seu Venceslau, vi aqui pela conversa do senhor, né? Hoje, meu nome é Venceslau, que da Demicon, tô aqui, né? Obrigado, fulano, obrigado, Dani, aqui, a gente trabalha junto no mercado e tal. Vi que o senhor tem uma necessidade. Esses caminhões que o senhor precisa hoje, que o senhor está pegando para fazer o Manuel Dias Branco aqui, para fazer a rota do Manuel Dias Branco aqui, que vem aqui desde Fortaleza, né, Itaitinga, Pacajus, faz toda essa faixa aqui. O senhor está precisando, o senhor precisar, significa quanto que o senhor vai precisar? Eu vou precisar de 15 milhões. Aí você fala assim, Venceslau, eu vou pré-aprovar o senhor, mas você já está na mesa, tá?
Você não falou isso pelo telefone, não, pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Você já está na mesa dele, junto com quem te levou lá, quem te indicou. Vai falar o seguinte: eu Venceslau, me dá o teu CNPJ, que eu vou pré-aprovar isso aí para o senhor. É 10 milhões que o senhor precisa, é 15 milhões. A Demicon, ela trabalha assim. Ela primeiro pré-aprova. Aí, quando eu pré-aprovar, eu vou montar tudo isso do senhor e vou te entregar aqui, ó. X grupos, volume total, lance pago, porque daí você tem que fazer a conta dos grupos com lance. Geralmente faz fixo e sorteio, né? Não faz lance livre. Pode até fazer, mas daí você vai elevar a tua operação, né, Dani? Vocês têm essa planilha aí, vocês sabem disso, né? Se você meter lá 55%, você vai deixar a operação do cara beirando 2%, vai ficar muito cara, né? Então, assim, pode fazer lance livre? Pode, mas joga para ele lá no simulador sorteio e lance fixo 40-25. Melhor cenário, cara, melhor cenário. E aí deixa o lance livre para algumas cotas esporádicas, mas não apresenta no lance livre, senão você toma na cabeça. Pré-aprovou. Entregou o projeto para ele, 8 grupos, 7 grupos. Garimpou os grupos. Na hora de garimpar grupo, tem que dividir, gente. 33 antigo, 33 no meio, 33 novo. Não venha com essa história de colocar tudo em grupo antigo que não tem. Não tem. E aí você fala assim, seu Venceslau, o senhor sabe por que não tem? Que os nossos grupos, eles são muito bons e a retenção do segmento de veículos da Demicon é 90%. Cliente não sai. Cliente não sai. Por isso que a Demicon lança grupo novo, para esse grupo novo gerar saldo em um curto espaço de tempo. O que é isso? Curto espaço de tempo. 6 meses a 12 meses. Tem que ser sincero. Não dá para mentir. 6 meses a 12 meses. Lembra que eu estou falando de caminhão. Estou falando de créditos que são plus, acima de 125 mil reais, né? 125 a 250, 250 a 500 e assim sucessivamente. Agora nós temos grupos que chegam até 617 mil de crédito. Então você tem que desenhar esse tipo de colocação para ele, nesse tipo de simulação, mas primeiro, seu Venceslau, me dá o teu cadastro para eu pré-aprovar. Gente, essa é a linguagem. Tem que chegar no cliente, na mesa dele, junto com o indicador. É difícil prospectar à distância, não funciona, cliente que nunca viu você, não vai comprar de você, porque o segmento é tradicional e as pessoas precisam confiar em você para colocar um projeto na sua mão. Ah, motorista é diferente. Motorista é diferente. Ah, não, ok. Estava lá no posto, almoçando, vi um caminhão bonito, puxa papo com o cara. O senhor faz a rota para onde? Esse caminhão é seu? Você é agregado. Faz quanto tempo que o senhor trabalha como agregado? 15 anos. Caraca. E o primeiro caminhão? Banco não aprova, né, Venceslau? Banco não aprova, cara. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Se for sair hoje, tem um caminhãozinho seu. Qual o caminhão que o senhor vai comprar? Ah, um Highline? Um Highline 2020. Quanto? 500 mil. Vou mostrar um negócio para você aqui. Olha esse aqui, ó. Acabou. 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 Quantas pessoas vocês abordam dessa forma? É assim que faz. É simples, é dessa maneira. Tem o lado da empresa, do PJ, que é muito mais recheado de passos, né? Como eu falei para vocês. E tem o lado de você chegar e conversar com o lazarento que está abastecendo o caminhão no posto. Quantas vezes eu fiz isso, velho? Quantas vezes eu fiz isso, homem de Deus? Esse ano eu fiz 51, pelo amor de Deus. Faz muito tempo isso funciona. Primeiro caminhão é difícil, o cara não consegue. Geralmente o banco de cotas ajuda, tá? A transportadora faz o banco de cotas e ela passa as cotas para os agregados. Chama-se agregado, né? Ela passa a cota para os agregados. Os caras vão lá, compram o caminhão, compram o primeiro caminhão no consórcio. Ah, mas aí você consegue aprovar, Emerson? Cara, se o cara tiver o mínimo de um RJ, de um
Imposto de renda, o IR. Se tiver o mínimo de um IR, se tiver uma conta no banco bonitinha, não tiver o cadastro negativado, o cara trabalha 15 anos dentro da mesma firma, entendeu? O cara é casado, de repente a mulher tem renda, tem lá uma casinha, tem um carro quitado, sei lá, consegue. O banco não vê dessa forma. O banco é frio. O banco é CPF, não teve caminhão, não compra. Banco é PJ com menos de 12 meses, não compra. Você leva a solução do cara. Empresa com menos de um ano, atenção, hein? Me ajude. Também não é muito fácil assim. Ok? Eu vou precisar de lastro. Eu vou precisar saber se essa empresa está vinculada a uma outra. Eu vou precisar saber o ano de mercado que o administrador tem, porque ele pode ter aberto uma nova empresa. Então eu quero saber se ele já está, há quantas décadas que ele está no mercado. Ah, o dono da empresa tem menos de um ano, ele está trabalhando há 3. Não vai dar, vai complicar. Então tem que pegar todos esses ingredientes. Claro que eu estou falando mais na área de crédito, mas isso também está vinculado ao vosso negócio. E dentre tantas outras situações que eu posso citar para vocês. Mas acho que por hoje, por essa overdose, seria basicamente isso, salvo se vocês tiverem alguma outra conversa. Meu querido Dani, eu acho que eu falei demais, Dani. Meu Deus. Eu fiquei quietinho aqui, porque você falou que você tinha horário, mas você foi empolgando aí, falando, não, vou ficar quieto para a gente aproveitar mais. Deixa o pessoal mas lá acho que era isso. Um pouquinho. Gente, eu queria só pedir a Maria fazer uma pergunta. Não, eu queria pedir depois para vocês passarem alguns cases para a gente, que a gente sabe que tem em Ribeirão mesmo, teve em Campinas, em São Paulo, alguns cases grandes. de grandes empresas que fecharam contratos desses projetos com a gente. Aí, Dani, aí na tua região, forrado Então, de produtos. a gente queria alguma coisa, porque eu cheguei até a pensar em algumas coisas assim, e aí as pessoas perguntam algum exemplo. Aqueles tem muita gente muito desconfiada. Então, como a empresa aqui ainda não é tão conhecida quanto as outras que estão aqui, eles pedem uma validação. Mas que empresa que fez? Que lugar que vocês já fizeram esse projeto grande? Né? Para a gente usar isso como uma escora mesmo, uma muleta nossa, fala assim, tal lugar fez assim, tal lugar fez assado. Tem empresas desse tamanho. O Thiago tinha comentado que ele fechou lá na região de Campinas, eu acho. Acho que uma transformação. Isso. Mas aí é ok. Isso aí são empresas, a Sansepur de São Paulo, já fechou com a gente e tal. Mas eu acho que para vocês aí, eu vou dar uma dica para vocês. Eu posso passar qualquer tipo de case. A gente tem muita operação hoje em Palmas, de produtores agrícolas e transportadoras que estão trabalhando com a gente, tá? A validação a que você fala, Dani, que é importante, tá? Da marca, ela está muito ligada ao network do consultor. É importante isso, tá? O network do consultor. Hoje você precisa tentar explorar também a penetração do nosso time. O Adriano, o Venceslau, o Alex, porque a gente valida todos esses casos quando a gente chegar perto de um cliente que tenha um pouquinho mais de proximidade com vocês. Porque se precisar só de validação, e cá entre nós, vou usar o exemplo que você acabou de citar, um cliente de Campinas com um cliente aí de João Pessoa não quer dizer muita coisa, tá? Eu preciso muito mais que tenha uma situação de empresa da sua região e trazer isso como um case de sucesso é muito melhor. E eu quero pegar o pessoal do norte aí, do nordeste, que tem muitas operações de muito sucesso. A Janaína Leal tem muitas operações de muito sucesso aí na região e a gente pode trazer isso para vocês como um exemplo, sem problema algum. Mas, de novo, para a gente quebrar um pouco dessa barreira, a gente precisa ter aquilo que eu te disse agora. A prospecção de segmentação, ela não pode ser fria. Ela tem que ser mais próxima. Então, a gente tem que criar network. Vou dar uma dica para vocês. Procurem aí uma associação de transportadores, uma associação agrícola, uma associação de maquinários. Então, vamos lá. Assomate. Nós somos associados à Assomate em São Paulo, que é a Associação das Empresas de Máquinas e Terraplenagem.
Olha o que aconteceu. O Adriano, esse exemplo, foi lá e se associou. Ele paga lá um pedágiozinho por mês lá. Como ele é associado, Dani, ele tem participação nas assembleias deles, para falar sobre vários assuntos. Obras do governo, crédito bancário, eventos e feiras, seguro, consórcio. Pois bem, naquelas assembleias, aqueles eventos, jantares, o Adriano já é associado. Ele paga o pedágio. O dono da associação é o Demerson. Data tal, nós vamos ter uma reunião. Adriano, você tem 15 minutos. É isso, cara. Você está dentro da associação. Você é associado. Outro evento. Adriano, aquele cantinho lá é teu. Só que você está segmentado, cara. Não é uma feira. Feira é importante. Feira é importante participar também, Dani. Não sei se vocês estão agilizando feira aí. Feira é importante participar, tá, gente? Então, ó, feira, associação. E, obviamente, que situações que a companhia já fez projetos para clientes diversos e tal. Mas a nossa cara, ela precisa estar presente no network, lá dentro. Porque se eu levar só case, eu estou tendo abordagem fria, porque o cliente duvida de você, por isso que ele quer o case. Ah, eu duvido. Ah, eu duvido. Claro, ele não te conhece. Agora, se torne um associado de algum campo, faça uma feira segmentada, veja se vale a pena. A Demicon hoje, ela está bem aberta para isso. Vocês viram o Agroleite, que a gente estava presente agora, né? Foi falado nos grupos, né? A maior feira de laticínios do Brasil, segundo ano consecutivo, primeiro era só as unidades de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no interior do Paraná, agora eles abriram para trazer algumas unidades de Curitiba para participar. Você pode identificar para nós com relevância ou não, ou você pode participar de alguma feira que a Demicon entregar na sua região, mas eu acho que vale a pena você abrir o radar do Nordeste e ver qual é o evento importante e logístico. Campina Grande é uma cidade super importante. Aonde existe em Campina Grande um evento segmentado, e aí a gente tem que avaliar que vale a pena a Demicon estar coparticipante com a unidade ou corporativa. Porque daí corporativa ela envolve várias unidades do entorno, do raio de quilômetros e leva para esse evento. Esse tipo de coisa começa a entregar resultados na linha do tempo. Não é na primeira, não é nos primeiros 12 meses, é na linha do tempo. Em geral, operações segmentadas, para você penetrar e ter o nome e as pessoas conhecerem, não mais o Adriano, conhecer o Fonseca, demora uns 2 anos, gente. 2 anos. Mas você tem que estar indo lá. Tem que estar indo. Aí a turma vai chamar o Fonseca. O Fonseca da Demicon. Opa, o cara já começa, mas tem que depura tempo, demora tempo. Segmento demora tempo. Quer validação? Precisa? Ponto número 1. Precisa de associação? Ponto número 2. Precisa de evento? Ponto número 3. Precisa de pré-análise para projeto? Ponto número 4. Precisa de indicação para não ficar batendo porta em rua, para cima e para baixo, que a empresa não vai receber porque não gosta de consórcio? 5. Tudo isso, gente. Tudo isso. Isso aí. Estamos juntos nessa jornada. Tá bom? Muito bom. Caramba, que massa. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu acho muito bacana. Eu falo assim, pessoal, espero que o pessoal tenha notado muito. Tem muita coisa boa. A gente cresce muito os olhos para cima da parte de pesados, né? Mas a gente esquece de que é um trabalho que ele é feito ao longo do tempo, porque ele é muito detalhista, né? A gente está com um consultor que a gente trouxe que trabalhava na Volvo, né? Então a gente está começando a fazer um trabalho desse, e exatamente isso porque ele já era do segmento, então ele tem acesso aos clientes finais, então a gente está
já está aproveitando do relacionamento dele para se inserir no meio. Porém, como aqui no Nordeste, Demerson, acontece muito de empresas surgirem e subirem, empresas aparecerem com promessas e subirem, sabe? Essa questão que a Mara Ele falou... está aqui? Esse consultor está aqui com Não, a ele gente? não está aqui. Ele tá tendo um problema pessoal, ele estava resolvendo lá, mas ele não está aqui. Mas eu queria que ele tivesse aqui, até para trazer essa experiência dele também. Ia agregar demais. Mas eu tenho feito muita visita com ele, com os transportadores, exatamente para começar a construir esse relacionamento. Que ele já tem, né? E eu estou querendo entender do mercado. A entrada com o pessoal é bem aberto para a gente conversar. Só que ele mesmo fala, não, demora, eles querem uma validação dessa porque eles conhecem as empresas de fora, eles têm um olhar para a empresa de fora meio como que um santo graal, assim, sabe? É uma coisa, uma Mona Lisa que eles olham assim e se espelham. Então, eles querem saber onde está acontecendo, para saber será que vai dar certo ou não. Então, pode confiar. Uma coisa, uma busca assim, será que de uma confirmação externa, assim, para validar o que eles estão vendo, sabe? Mas esse consultor, aí que tá, eu não conheço, né? Gostaria muito que ele estivesse aqui, desejo melhoras para ele aí, que logo possa estar com vocês aí, mas é o seguinte, ó, consultor Volvo, vou falar para todos vocês ouvirem aí, tá? Eu não sei quanto tempo ele trabalhou, eu não sei se ele trabalhou na Gotemburgo, se ele trabalhou na Tracbel, eu não sei, na tá? Gotemburgo que ele trabalhou, Na 8 anos. Na Gotemburgo, então tá, quanto tempo que ele trabalhou, pelo seguinte, ó, se ele foi um bom consultor lá, Dani, carteira Volvo, compra no fio do bigode. Só que o problema é o seguinte: tem que abrir o leque para cliente, não apenas o transportador que foi o cliente Volvo, ele nesse caso talvez prospectava no mercado, né? Porque esse cliente ele pode sim já ser fidelizado da Gotemburgo e ele ter dificuldade de ir lá oferecer o produto. Então, mas ele traz sim uma aptidão técnica importante. Exato. Que tudo isso que eu falei para você tem que colocar em prática. E aí você vai falar para ele o seguinte, e sirva para todos vocês, tá? Vai falar para ele o seguinte, qual que é o nome dele? Irã. Você não vendia consórcio lá na Volvo, filho, agora você vai ter que vender. Porque também consultor de caminhão, você tem que bater no cara para o cara vender consórcio. Não é todo mundo que vende consórcio, não. Não é todo consultor de caminhão que vende consórcio, não. Então, mas isso é positivo porque hoje, por que eu acho que isso é positivo? Por causa da carteira e do conhecimento técnico, Dani. Porque ele traz a carteira e o conhecimento técnico do que o cliente precisa comprar. E você, o dinheiro. Então você tem que chegar e falar assim pro cara, o Caio, seu Caio, nós estamos aqui e tal, tá junto com o Irã, conhece tudo, aí você vê a conversa dos dois lá e o pau torando em relação a caminhão, isso, aquilo, papapá. Você vai chegar e vai falar assim, seu Caio, então vamos fazer o seguinte, eu vou provar para o senhor que o nosso negócio funciona. Além de todos os grupos, além de todo o volume de contemplação, o senhor me dá aqui o teu cadastro que eu vou pré-aprovar, sem compromisso. É assim que tem que ser. Você tem que ganhar confiança dessa forma. Não adianta ficar, a gente fala aqui no Sul, não adianta ficar cozinhando galo. Tem que chegar lá e pegar a necessidade de compra e CNPJ do cara. E voltar lá e tá aqui, ó. Tá aprovado. 10 milhões. Bora fazer. E tem que ser assim. Mas por que você consegue fazer isso, Dani? Porque você tá lá com o Irã na mesa do cara. Tá? Essa prospecção fria não dá certo, porque daí é o que a nossa colega falou. Ninguém te conhece. Mas se você está sendo levado por alguém, você já tem 50% do caminho realizado. Agora tem que ser um pouquinho mais incisivo, mais direto ao ponto. Qual é a necessidade de compra? Qual é o valor que você precisa? Qual é o prazo que você precisa? E me dá o cadastro que eu vou aprovar para você, que eu vou pré-aprovar os próximos. Eu preciso de uma pré-aprovação da tua região para explodir aí e ser o nosso primeiro case de sucesso aí, Dani. Perfeito. Superar desafio. Bora. Gente, eu acho que foi muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Eu gosto muito dessa análise
bem analítica de números, dos dados. Eu ia perguntar aqui dos tickets médios para ver o que a gente pode fazer, do número de cotas, o que a gente tem que melhorar. A gente tem que estar acima dos 12, a gente está muito colado, o João Pessoa também está muito colado ali no índice de cross-selling. Nós vamos mudar isso daí para a próxima medição disso. Demerson, obrigado demais da conta. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito bom, eu fiquei feliz demais. Espero que o pessoal tenha gostado, não? Hã? Os coraçõezinhos. Cadê? A minha filha trabalha com a gente, ela fala assim, ai, pai, manda esse coraçãozinho. Eu falo para ela direto, é isso aí. Muito bom. Gente, hora da foto. Quem quiser sair na foto, a hora é agora de abrir essa câmera para a gente pipocar aqui, depois marcar o Demerson lá olhar o perfil dele de marcação. Por favor, por favor. Adoro estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são ótimos, só. Quem está pronto está pronto. Quem saiu na foto vai sair. Quem não saiu não vai sair. Pronto. Saímos da foto. Já posso soltar o ar já? Pode soltar o ar. Pode respirar, tá liberado. Demerson, Dani, obrigado, querido. Obrigado, bom trabalho, obrigado. Aí, tá? Gratidão total, muito, muito bom estar contigo. Energia sempre lá em cima e eu espero que o pessoal tenha pegado isso. Bom trabalho, manda um abração pro pessoal daí de Ribeirão, de Rio Preto. Provavelmente você vai encontrar o pessoal por aí também. Então, manda um abraço para todo mundo. Obrigado, e valeu, gente. até a próxima. A gente marca a próxima. Sucesso, Paraíba. Rebenta Paraíba. Abraço. Valeu, beijo para todos. Valeu. Tchau. Valeu. Timê, fica aí um pouquinho, Timê. A galera já saiu fugido, já. Olha, o pessoal tá com pressa, bicho. Que é isso? Não deu nem tempo de falar um oi aqui, o povo já saiu vazado. Cara, eu acho muito legal essa visão que o pessoal traz de dentro da empresa. Tá? De dentro da empresa. A gente fala tanto para a gente ter que analisar número, que a gente pede os números, pede os dados. Cara, isso é muito importante para a gente. A empresa não dá um passo sem analisar número, sem analisar dados. Cara, é surreal isso. E vocês verem tanto a forma de abordar, o tanto de grupo que vai sair. A gente está muito bem com relação ao cross-selling, que isso é um índice importante também para o 360. Porém, uma coisa é verdade, a gente precisa subir o nível e a quantidade de cotas e de valores que a gente está trabalhando com motores para a gente ter um respiro maior, né? Campina Grande está com um cross-selling gigante ali, massa demais, muito com base no trabalho que o Alex foca muito pesado também em veículos, isso é muito massa. Agora, aqui a gente precisa disso também. Então, o que é uma coisa que eu até anotei aqui para a gente ter como norte e ir pensando, e a partir do mês que vem a gente colocar isso como um índice nosso de análise, né? Que a gente busque todo mês, todo mundo, pelo menos uma cota de veículo. Vamos pensar o seguinte, a gente está falando aí ele colocou um ticket médio ali de 86 mil para veículos, tá? Então, olha que massa. O ticket médio nosso para imóveis é muito maior do que isso. É quase 2 vezes. Então, se a gente pegar, a gente está aqui em 24 pessoas no grupo, vamos colocar 20 pessoas vezes 86 mil, a gente está falando de 1.700.000 por mês só de veículo, no mínimo. E isso pensando no ticket médio. A ideia, gente, é que eu venho falando isso, mas a gente tem que começar a transitar em ambientes onde o ticket médio vai elevar para a gente poder vender mais. Às vezes, o nicho onde a gente está envolvido, o ticket é aquele ali, 40, 50, 60. Vamos se colocar em lugares onde a gente tem a possibilidade de vender um veículo mais caro, buscar um carro mais caro, um equipamento mais caro. Mas mesmo assim, 1.700.000 de veículo por mês, a gente começa a subir essa régua, sabe? A gente começa a subir essa régua. E eu vou começar a monitorar para a gente mandar nossos acompanhamentos de segunda, esse índice de cross-selling que a gente está fazendo dentro do mês, para a gente ter isso como um norte também pessoal e como grupo, para que a gente mantenha essa crescente. Diga lá, Alex, você ia falar? E só para complementar isso daí, Dani, que você está falando, a liberação de crédito de automóveis, ela gira muito mais rápido do que a de imóveis.
vender imóvel é lindo, é maravilhoso, é porque o ticket vai lá para cima, mas falando por experiência própria, quando eu entrei na Demicon, eu foquei muito no processo imobiliário, né, em vender cotas imobiliárias. Só que no intervalo de quase um ano, eu tive uma percepção diferente depois que a gente teve aquele treinamento com o Derbson lá em João Pessoa em maio do ano passado. Né? Então, quando quem estava naquele treinamento e teve a oportunidade, eu já voltei a trabalhar com uma visão diferente em relação ao crédito de automóveis. E tanto que hoje na minha carteira é difícil passar 3 meses sem contemplar ninguém em automóveis, porque o giro é muito mais rápido do crédito. E acaba que é muito visual quando o cliente ele compra um carro, ele vai comentar com alguém. Cara, como que você comprou esse carro? Ele vai falar, foi para o consórcio. E hoje, das indicações que eu recebo, 70% é de clientes que querem fazer créditos de automóveis. É muito bom. A Dani faz muito bem isso aí também, de contemplar bastante. Diga lá, Jorge. Rapaz, eu estava aqui dando uma olhada nesse meu portfólio de clientes eu estava focado, eu estou focado muito na questão de investimento, mas eu andei observando, é bom de vender esse negócio de carro, porque eu já fiz mais de 1 milhão aqui, é bonzinho de vender para danar, sabe? Mas o que eu queria falar para você é assim, aquela informação sobre clientes do Nordeste, de transportadoras, ou do agro, que fecharam operações de automóveis, de motores, é muito importante, mesmo que seja em off, que você conseguir em off, nós estamos falando com um já, né? E vamos falar com mais 2 clientes. E vai ser muito bom. E a gente está falando à distância. Outra coisa que eu observei, Daniel, você viu quando ele frisou que é para sentar com o cliente, na mesa do cliente, um decisor. Então, assim, vamos ver se a gente, encaminhando as primeiras conversações, se esses fechamentos a gente consegue sentar na mesa ou do Aldir e dos outros 2. Não, nós vamos para lá. A gente tem que entender, gente, aqui, falando bem abertamente com vocês, tá? Uma pessoa que veio de São Paulo para cá. A gente não entende. São Paulo, o paulista, o pessoal do Sul como um todo, não entende como é o olhar do nordestino, tá? Para negociação, para negócios, para relacionamento de negócios. Não entende, tá? Modéstia à parte, eu e a Mara, nós somos 2 paulistas que, na verdade, acho que a gente nasceu no lugar errado, porque a gente se identificou muito mais aqui. Mas tanto quando a gente veio, a gente gerou muito problema em termos de entendimento do pessoal que ficou lá, exatamente porque eles não entendem o que é aqui. E quando a gente fala de negócio para lá, você viu que ele falou assim, não, mas tem que estar na mesa de negociação. É porque São Paulo é diferente. São Paulo, se você chegar lá com uma indicação para um negócio, eles vão validar com as empresas de lá mesmo, e aí tudo bem, isso fica muito mais fácil. Aqui, não tem um lugar, eu tenho muita dificuldade em fortalecer network aqui, isso abrindo bem abertamente com vocês, faço isso muito bem, tenho facilidade em criar rapport, mas eu tenho dificuldade em fortalecer e demora para ganhar essa confiança, porque eu trago autoridade, eu trago resultado, eu trago balizado pela empresa, porém, o lado de lá quer uma chancela. Quer exemplo. Eles querem Ele quer falar, tudo bem, quem é? Que filme que é? Quantos construtores que a gente vai falar que fala assim, qual que é construtor? Bacana, qual que é construtora? Então, quer o resultado, quer mostrar isso. Só que é engraçado que quando a gente pede para eles, eles falam assim, mas não precisa. Não precisa. Mas aqui todo mundo você vai conversar, pede. E é isso. Então, a gente vai, eu vou falar depois particular com ele, assim, olha, tá, mas a gente sabe que porque ali a gente fazia negócios também, e que a gente não tinha mesmo essa necessidade aqui. Mas, por exemplo, eu sei que do Jorge já vai pedir, eu sei que do Irã pediu, eu sei que desse outro que você está conversando também pediu. Então, eles pedem. Eles pedem. Então, é importante. Então, nós vamos conseguir isso daí, tá? Nós vamos conseguir, para ter isso na mão, mesmo como o Jorge falou, mesmo que seja em off. Para falar assim, olha, cara, fulano faz, fulano ciclano faz, tá empresa faz, tá empresa faz. Isso ajuda a validar o trabalho que a gente está fazendo e isso é muito importante.
Certo? Muito bem. Nós temos que dar andamento, reuniões aqui já na boca da agulha. O Demerson falou que ia parar 9h20. Ele empolgou falando, eu falei assim, quer saber? O horário é dele mesmo, se ele ficou falando, deixa ele falar, nós vamos aproveitar o máximo que tem aqui e nós temos que correr. Gente, beijo para vocês, vamos para cima, bora boletar esse povo. Só a última coisa, se a gente fizer isso, de tirar uma cota todo mundo de veículo por mês, tá? Com base na média nossa de venda total, a gente vai estar fazendo um cross-selling de 14%. Isso é acima dos 12% que a matriz pede, de 9 a 12 que eles pedem, que para a gente já vai estar dando um respiro muito bom, sem fazer muito esforço em subir a régua do valor, só em cima dos 86 mil. Então, imagina na hora que a gente começar a vender mais. Então, vamos começar a fazer um trabalho na rede social. Para falar, exatamente, é onde a gente pode divulgar. Lá, de carro, venda de carro, para Coisa bacana. fortalecer isso daí. Fica lá, Alex, só para a gente finalizar Pessoal, aqui. só para a gente finalizar, esse grupo aqui, ele é foda pra caramba. Viu quando ele comparou lá João Pessoa, Tambaú com João Pessoa? Gente, a gente é foda. No caso, são... No caso, é isso, é fato. Nós somos foda mesmo. Beijo, gente, bora trabalhar. Vamos. Pressão. Chama. Vamos embora, vai ter pressão. Valeu, Jorgivan. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos lá, Venceslau. Que é de vencedor. Deus abençoe. Valeu, Matheus. Até mais. Tchau, tchau.